assunto de tamanha importância e frequentemente esquecido. Ultimamente, numa época de tanta tecnologia, a, a vista de pessoas menos reflexivas poderia soar até como uma pieguice, mas na verdade se trata da essência da medicina. E para falar da essência da medicina, ninguém mais adequado do que o professor Acari, que é um neurocientista do mais alto nível e uma pessoa singular, porque quem vê uma aula do professor Acari sabe que a aula é dele, porque ele tem uma assinatura própria. E essa assinatura significa um altíssimo nível técnico, com uma preocupação muito grande com a repercussão desse conhecimento, a repercussão e a propagação desse conhecimento em pessoas que tenham um caráter necessário para ser médico. Portanto, professor Acari, eu fico até um pouco emocionado, fico muito feliz de poder ter essa aula com a sua presença e, sem mais delongas, a palavra é sua. Você tem completa liberdade para abordar da maneira que achar melhor, com o tempo médio que a gente já sabe, mas que não é rígido. E então eu agora vou desligar meu microfone e deixar a palavra com você. Muito obrigado. Fernando, uma boa noite a você, muito obrigado pelo convite e boa noite a todos os colegas que estão presentes aqui hoje, esse dia tão interessante, 4 de maio de 2023, para falarmos a respeito de juramento de Hipócrates. Eu tenho um defeito muito grande, nenhuma pressa. Então, portanto, eu vou tomar a liberdade de não ter pressa hoje para comentarmos um pouco a respeito de Hipócrates, juramento dele. Esse juramento, essa placa, ela se encontra lá na cidade de Kos, lá na ilha de Kos também. Uma placa toda escrita em grego, que foi traduzida para o francês ou por francês para outras línguas. Eu juro por Apolo médico e por Esculápio, Igéia e Panaceia, tendo todos os deuses e deusas como minhas testemunhas, que de acordo com minha habilidade e julgamento, manterei esse juramento, este contrato. Esse juramento eu acredito que todos vocês fizeram após a formatura, naquele período tão importante quando nós passamos de estudante para a condição médica. E eu pergunto para vocês, depois desse juramento que eu acho que todos ainda se lembram dele, daquela oportunidade, eu pergunto, se ele ainda é necessário, e se ele for necessário, ele deve ser mantido como está, ou ele deve ser modificado de acordo com o momento atual que estamos vivendo, ou ainda, se ele deve ser simplificado. Se não, ele deve ser abandonado, ou ele deve ser substituído por um outro tipo de juramento. Para tecer a respeito dessas perguntas e questionamentos, vamos fazer um histórico. Então, o histórico, logicamente, comentando a respeito daquela mais idosa, que foi recentemente para um outro lado, nossa rainha Elizabeth, e ela contava a história da origem do homem, da família humana dos primatas, que há 6 milhões de anos ocorreu a separação entre os humanos e os chimpanzés, depois vieram os australopithecus anamenses, depois os afarenses, o Homo habilis, o ergaster, o erectus, heidelbergensis, neanderthalis, e, por fim, há 180 mil anos, os Homo sapiens, daquela região oriental da África. E os sapiens vivia pouco tempo, mas houve uma modificação, e essa modificação é a evolução dos avós, que foram trazendo novas conotações e novos conhecimentos. O aumento de idosos trouxe conexões sociais complexas, acúmulo de informações, transmissão do conhecimento, seleção de hábitos, ou seja, saúde, e o aumento da longevidade relacionando-se ao mais sábio. E uma das grandes descobertas dos sapiens é que tem vida após a morte, e que tem morte. E há necessidade de nós passarmos por esta condição de sabermos que tem morte. E o Sapiens descobriu, de uma forma ou de outra, que existe uma continuidade da vida. Isso nós vimos e vemos nos rituais de sepultamento, na transmigração da alma, nas pinturas representando os mortos, espíritos e almas em cavernas,
na crença da possibilidade do controle do mundo sobrenatural, isto presente em esquifes, presente em desenhos, presentes nas cavernas também. E o Sapiens ele vai passando por fases de adaptações, domínio do fogo, agricultura, e com a agricultura já não precisava mais ser um caçador-coletor. Ele já conseguiu domesticar os animais e começar a viver em comunidades. E assim, menor variedade de alimentos, perda de vitaminas, doenças aparecem através das toxinas também. O Sapiens vai passando por outras etapas. Idade do Bronze. As cidades movimentadas e prósperas, elas são cercadas por terras férteis, começa um comércio, a matemática, a astronomia, a escrita e as trocas. E as doenças vão aumentando. E assim começa aquela condição chamada doença e saúde. O entendimento mais das doenças, a forma de reconhecê-las, a valorização, portanto, dos sacerdotes e curandeiros, o aparecimento do herbanário, exemplo, o extrato da casca de salgueiro para a cefaleia, o ácido acetilsalicílico, e a abordagem organizada, exemplo, lá na Índia, com o sistema ayurvédico. A Ayurveda é igual a ciência da vida, os amuletos assírios e as plantas utilizadas. E é interessante que esse conhecimento não fica restrito a uma única região, mas tem uma delas que torna-se muito importante para nós ocidentais, que é na Mesopotâmia, nos estados mais ao sul, as cidades mais ao sul, que é a Suméria, nas cidades de Ur e outras cidades também nesta região. E esse conhecimento passa para os egípcios, que é coletado em biblioteca, por exemplo, Alexandria. E aqui é um papiro com instruções cirúrgicas de 1.600 anos antes de Cristo, escrituras muito interessantes. E esses conhecimentos passam agora para a Grécia, ou seja, as cidades gregas, através de Alexandre Magno, que morre aos 33 anos de idade, só que ele traz um impulso extraordinário para o conhecimento, através do observatório astronômico, os laboratórios e as bibliotecas. E este conhecimento chega nas cidades gregas, dentre elas Atenas, aqui na Acrópole. E nós vimos em Atenas, especialmente em Atenas e outras cidades gregas também, o aparecimento dos mitos. Mito vem de miteio. Miteio é contar, narrar, contar alguma coisa para os outros. Mito é conversar, anunciar. Mito não é mentira. Mito é um discurso proferido para ouvintes, mas de alguém que você tenha certeza que essa pessoa tem confiabilidade. Ou seja, o que essa pessoa está contando é verdadeiro. E esse mito passa por anos, dezenas de anos, centenas de anos, até milhares de anos. Os gregos eles buscavam na mitologia a explicação para o mundo em que viviam. E os deuses assemelhavam-se aos mortais e tinham sentimentos humanos. E a relação entre os mortais e os deuses era amigável. Porém, os deuses eram responsáveis pelos parâmetros de conduta, ou seja, ética. E se um mortal cometesse um deslize ético, ele poderia, sim, ser penalizado. E assim vêm as histórias e as galerias dos heróis. E na mitologia grega, ela se instala mais ou menos em 700 anos antes de Cristo, através de 3 clássicas obras míticas: Teogonia, do poeta Hesíodo, Ilíada e Odisseia, ambos de Homero. E diferente das antigas religiões, como, por exemplo, o hinduísmo e o judaísmo, a mitologia grega, ela revelava não ensinamentos espirituais, mas sim formas de vida. E destas formas de vida, muito bem relacionadas e escritas, por exemplo, por Hesíodo, nós vamos conhecendo mais esta condição do homem sapiens, com suas qualidades, com seus talentos, mas com todos os seus problemas também. E como que nós vamos aprendendo? Através dos escritos. E um deles, os trabalhos e os guias, com o aparecimento dos deuses. E é interessante que Deus maior de todos, Júpiter, Zeus, Deus da luz, o criador da luz. Zeus, os romanos não conseguiam falar Zeus, eles falam Júpiter, Peter pai, pai do dia, pai da luz, pai, portanto, da criação deste mundo. E os deuses, vejam só, eles tinham também os seus problemas e seus defeitos. Dentre eles, Zeus, uniões divinas. Zeus, ele era irmão de Hera e, ao mesmo tempo, ele teve uma relação com Hera, e tendo seus filhos com Hera. Também ele teve relação com outras deusas, por exemplo, Deméter, e outras não deusas, Dione, e assim vai. E uniões humanas,
por exemplo, com Alquimene. Quando ele se une com Leto, vejam só que tem 2 filhos gêmeos, Apolo e Artemis. Apolo, homem, Artemis, mulher. E a união humana com Alquimene. Quem nasce? Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Apolo e Artemis, eles nascem nas ilhas Cíclades, e no meio delas tem a ilha de Delos, de Dilos, ou seja, aquela a Confederação de Delos. E lá nascem esses 2 irmãos, filhos de Leto. A primeira a nascer foi Artemis, e ela ajudou, de acordo com o mito, o parto da sua mãe, então seria a primeira parteira de registro, ela ajudou o parto do seu irmão Apolo. E lá tem, portanto, a Liga de Delos, relacionada com este mito de Artemis e de Apolo. E Apolo vem do grego espírito do calor, também do sol e também da luz. Apolo era aquele que dirigia o carro do sol através dos céus. Ele era responsável, portanto, por fazer nascer o dia e sustentar o sol no céu. Apolo também tinha seus problemas. E é interessante que Apolo, a mãe dele é Leto, e a mãe dele nasceu na ilha de Cos. Ilha de Cos vai ser muito importante para nós aqui, em questão que nós estamos conversando. Apolo era conhecido ainda como Febo, ou como Hélios. Era o deus da cura, deus da proteção contra as doenças, deus das profecias, deus da música, protetor das musas e protetor também dos rapazes. Jovem bonito, músico, semeador de pragas, mensageiro da morte, sem sorte no amor, mas muito importante nos aspectos relacionados à saúde. Ele teve o seu coração partido. Nenhuma união foi feliz, nem com Dafne, nem com Corones, nem com Marpessa, nem com Cassandra, mas com Corones teve um filho. E filho Asclépio. Vai ser muito importante para nós também essa condição de Asclépio. E Apolo tem uma relação também íntima com outro ser mitológico, Quiron. Quiron que deu cirurgia. Quiron vem dos centauros. E Quiron, ele era filho de Cronos, Deus também, e da ninfa Filira. Ele nasceu meio humano, meio animal. Portanto, um semideus. Como que ele era defeituoso, foi abandonado pela mãe. Mas ele foi criado por Apolo e ele aprendeu várias artes com Apolo. Dentre elas, a arte da cura. Por exemplo, nós estamos comentando, relacionando-se no aspecto da saúde. União, portanto, do mundo das profundezas para o mundo superficial. E Quiron casou-se ainda com Caricló, teve filhas, e ele foi tutor, mestre de vários pupilos. Dentre eles, Asclépio. Dentre eles, Hércules. Muito importante essa história. Ele foi ferido por uma flecha de Hércules, tinha uma ferida profunda numa das patas, uma ferida muito dolorosa. É muito interessante que ocorreu uma troca, portanto, da sua condição de mortalidade para imortalidade, ou da imortalidade para a mortalidade, porque a ferida era para sempre. Ele preferiu morrer para ter a sua ferida sanada através da morte, o autossacrifício para a realização de um bem comum. E assim ele se encontra, através da constelação Sagitário, lá no céu. E Quiron traz em si a ferida e a cura, pois à medida em que vivenciamos nosso sofrimento e desamparo, nós nos tornamos mais inteiros e curados, porque mais sábios e mais humildes. Este é o mito também da cura, relacionado, portanto, ao aspecto de saúde. E Quiron, ele traz com ele também as melhores condições para ajudar a desenvolver uma nova raça, ou seja, a raça humana, e com isso perpetuar a grande sabedoria dos deuses. E ele sempre viverá em liberdade, em contato com todo o seu reino natural, desde que a ética seja preservada. E Hércules? Hércules, ele era meio irmão de Atena. Atena, grande deusa da cidade de Atenas, protetora de Atenas. E também tem uma história de abandono, e Atena o recolhe e o leva ao Olimpo. E Hércules tem várias histórias relacionadas, dentre elas, os 12 trabalhos de Hércules. E ele é ajudado pelos deuses também para concluí-los. E os 12 trabalhos de Hércules não era para que o Hércules ele vencesse os inimigos. Os 12 trabalhos era para ele vencer os inimigos dentro dele mesmo.
Esses 12 trabalhos são a base da paideia, da pedagogia grega, a formação do ser humano para a excelência, para nascer, viver e morrer com dignidade e honra, e formar o ser humano criador e ético também. É muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade, quem não foi, vão lá no Epidauro, que fica na Argólida, que fica equidistante da cidade de Atenas, que fica equidistante da cidade de Olímpia, que fica equidistante da cidade de Esparta. E lá no Epidauro tem 4 locais fantásticos, espetaculares. Lá é o templo de Asclépios, que nós já comentamos a respeito de Asclépios. E nesse templo tem o ginásio, um local para as pessoas fazerem uma atividade nua. Tem um teatro, tem o Odeon, quem canta seus males espanta, e tem um local para dormir, o cemitério. Isso tudo é uma cópia do Egito. E lá também os deuses egípcios, e há uma conexão entre as histórias egípcias e as histórias gregas. Dentre os mitos egípcios, o mito de Horus. Dentro dos mitos egípcios também tem das pirâmides. O que tem dentro das pirâmides? E uma região chamada Mênfis. Mênfis, em egípcio, é Mennefer, que é muros brancos, em árabe, que a cidade foi fundada em 3.000 anos antes de Cristo, que fica na margem esquerda do Nilo, lá no Baixo Egito. E em Mênfis floresceu como um centro regional, religioso e comercial também. Lá tem uma pirâmide famosa, Saqqara. E essa pirâmide de Saqqara, ela foi feita por uma pessoa polímata, por uma pessoa que tinha vários talentos. Dentre os talentos, a parte da astronomia, dentre os talentos, a parte da engenharia, da medicina. E esse ser ligado à pirâmide de Djoser é Imhotep. Imhotep não deixa de ser Asclépios, é uma cópia. Imhotep antes, Asclépios vem depois. E Imhotep, portanto, ele era considerado o deus da cura, igualzinho. Ele não era um deus como na forma de Deus, era humano, mas ele foi galgado à posição de um ser muito superior. E aqui nós temos a estátua de Ramsés II, lá em Mênfis, onde está, de Ptah, e esta história de um humano tornando-se um deus vem também ligada à condição de outros deuses egípcios, aqui como Ptah, trazendo, portanto, a condição humana para a condição mais superior em relação à parte de Deus, ou de Zeus, como aparece. Imhotep, portanto, ele teve uma certa conexão, uma transformação para uma condição muito superior. Ele teve filhos, e dentre outros filhos também ligados à parte da saúde. E vejam só que a simbologia de Imhotep vem com a coruja, a mesma coruja da Academia Brasileira de Neurologia. Ele viveu em 2.700 anos antes de Cristo. E esta história de Imhotep foi copiada, com certeza, também para a região grega que nós conhecemos. Aqui é o complexo mortuário de Saqqara, que foi construído por Imhotep. Aqui é uma inscrição ligada a Imhotep, que está lá em Saqqara. Imhotep está entre os poucos egípcios não reais, portanto, que foram deificados após as suas mortes. E o interessante é que nos centros de cura egípcios tinha o cemitério. Kemi é de Kemi, que é terra de iniciação. Terium, local, que é um local de terapia, da ressurreição, do renascer. A necessidade, portanto, que a vida continuasse. E Ptah é um deus egípcio. Aí tem uma palavra muito interessante em egípcio, que vem dessa condição do cemitério de Ptah, que deu terapia. Terapia, renascer das cinzas. Portanto, tratamento vem dessa condição. E essa história egípcia, ela é copiada pelos gregos e vai lá para o Epidauro. E lá no Epidauro tem um teatro maravilhoso, espetacular. Na parte inferior dele, se você jogar uma moedinha aqui embaixo, você escuta na última fileira que se encontra lá em cima. E lá nesse local era uma escola de medicina, que era constituída, portanto, por essas 4 estruturas: ginásio, odeon, teatro e o cemitério, o local para dormir. Existe até hoje essa condição. É lindo, é espetacular. E lá tem um teatro, teatron, olhar com interesse, mas tron, de onde? Para onde? É um local onde as pessoas iam para ser vistas
e serem vistas pelos deuses e ver Deus também. O olhar com atenção, perceber e contemplar. E assim você poderia se descobrir como um ser humano. Isso tudo era representado também sob uma forma de peças teatrais. De Ésquilo, 525 a.C., Sófocles, Eurípides, já estamos falando também a respeito da simbologia. E falando da simbologia, lá no Epidauro, tem o Tolos do Epidauro, é o local onde estava a estátua de Asclépios. E nela, o bastão de Asclépios com uma cobra envolvida. E essa cobra envolvida no bastão é uma cópia também da Suméria. Ou seja, a cobra, ela vinha das profundezas para a superfície para jogar a sua casca e renovação, ou seja, tratamento e terapia. E o bastão para dar equilíbrio, temperança. E Asclépios, como que significa, o que significa o nome Asclépios? Asclé é trazer de volta a força e a saúde, em grego. E Pios, construtor, ou seja, o construtor da força e da saúde, a renovação. Isso é tratamento, isso é terapia também. E Asclépio, portanto, significa cura. É o deus da medicina na mitologia grega. Ele é filho de Apolo com Corones. Ele reunia a delicadeza de um tocador de harpa e a agressividade no cirurgião. Teve filhos. Dentre os filhos, Igéia, Panaceia, Podalírio. E é interessante que as pessoas iam nesse templo, Epidauro, e esse templo também era chamado de Higiatros, higia de higiene, que é saúde, médico, higiene, tros, ou seja, higiatro é um local onde você joga a saúde para dentro. O teatro é a casa de Deus, a casa da cura. Esse local, portanto, no Epidauro, era um local de renovação, de revelação, era um local de cura, um local do corpo para fazer atividade física e um local para espantar os demônios, entre aspas. Os objetivos, portanto, para as pessoas irem para esse local não era para se curarem de uma doença, é para se prepararem para um novo momento. E assim também descobrir como se desviou do seu destino. Recuperar a harmonia, poder se entender. Era a arte de viver e de amar. Daí, terapia, no seu sentido mais intenso. Não é curar de uma doença, mas aprender onde é que se encontra a porta dentro de si mesmo. E a criação da abertura dessa porta. E hoje, essa porta, ela se encontra dentro da gente mesmo. Neste local, tinha a linguagem do corpo. E essa linguagem, ela está intimamente relacionada à condição ética. Nós não poderíamos nunca desviar dessa linguagem. E assim aparecem as palavras gregas, que elas são lindas, são maravilhosas. E uma pequena modificação na palavra, como se fosse uma variante genética, muda completamente o significado. O que eles iam procurar lá no Epidauro? O Aristós, ou seja, a semelhança do homem aos deuses. E se trocarmos um I por O, é Arostós. E a Arostós é como que o homem se afasta dos deuses. E se ele se afasta, ele fica doente. Portanto, o que nós vamos procurar lá? O Aristós. Como? Com a arete. É o bem-estar. Como que a gente acha o arete? É a concepção da ética e estética do corpo e da psique da Grécia Antiga. E assim também temos outra palavra, enstos, que derivou depois enstiktos, que deu instinto, ou seja, das entranhas. Se educar o instinto, cria estima. Outra, estos, que deu estima, sentimento. Não há vida sem sentimento. Ethos, vem de etikos, que derivou ética. É o estado da alma que aproxima o homem dos deuses. E quando nós somamos estos mais etikos, deu estéticos, que não é a estética atual. Estéticos era o máximo grau de beleza interior e exterior. Onde que a gente achava isto? Nós achávamos, portanto, nestas condições, naquelas formas, portanto, de se preparar para um novo momento. Não é à toa, portanto, que Asclépios foi considerado o ser mitológico importante nessa condição chamada saúde, ou seja, o construtor da força e da saúde. E quando nós temos a estética verdadeira, isto é o maior sentido do sapiens, do ser humano, portanto, na sua procura.
E a destruição da estética, ela gera violência e assim a volta do estado primitivo 6, 7, 8 milhões de anos atrás. E aquela cobra, aquela serpente, portanto, quando ela vinha das profundezas para a superfície, para trocar a pele, ela representava a renovação, a libertação das doenças. E o cajado, o símbolo da autoridade espiritual, representava, portanto, para quem utilizava, o amadurecimento, a experiência e a temperança e o equilíbrio. Isso tudo já veio anteriormente, por exemplo, lá daquela região que eu estava comentando, do Ur, da Suméria. E não é à toa que na Escola Paulista de Medicina, o símbolo nosso é de uma árvore que tem aqui no estado de São Paulo, e no seu tronco nós temos uma cobra com 3 voltas em volta dela. A cobra, portanto, com essa história, com essa representatividade. E essa representatividade, portanto, está presente em quase todos os símbolos relacionados à saúde. E assim, tanto na medicina, como na enfermagem, na nutrição, na veterinária, na fisioterapia, na farmácia, na odontologia, e vai para frente, nós temos o símbolo de Asclépio. Nós temos o símbolo do bastão e com a cobra enrolada neste bastão. E esse símbolo, ele significa os milagres. Esse símbolo significa, portanto, a potencialidade do ser humano para uma vida mais intensa e mais extensa, mais prolongada e melhor também. Só que esses milagres trouxeram inveja. Asclépios ressuscitou Hipólito. E assim Hades, o deus da profundeza, fulminou Asclépios com os raios de Cíclopes. E desta forma, já não se tem mais a possibilidade de se fazer a ressurreição dos homens. Entretanto, esse símbolo ele é preservado, esse símbolo é cultuado, ele começa a ser representado em outras regiões, não só no Epidauro, mas em Quinidos, bem próximo de Cos. Em Cos, muito importante, tanto em Atenas como Cirene e Pérgamo, são outras cidades gregas também. E essa representatividade é semelhante nessas regiões, nessas cidades. E essa representatividade, ela vem relacionada também com as filhas e com o filho de Asclépios. Dentre elas, Igéia, ou Igia. Quando nós fazemos um brinde lá na Grécia, nós falamos Igia Iliamás, ou seja, através da Igia, da deusa da limpeza, um agradecimento, ou seja, a deusa da limpeza, do saneamento, prevenção e vida saudável. Panaceia, deusa da cura, remédio para todos os males. Portanto, elas estão muito bem representadas também em esculturas, em gravuras, tanto Igia como Panaceia. A representatividade de Panaceia, através desta condição, muito bem representada na farmacologia, na farmácia também. Seu equivalente de Igia na mitologia romana é Salus. Daí vem salutogênese, ou saúde também. Igia exercia uma importante parte no culto de Asclépios, assim como Panaceia. Olha só, as palavras não são ao acaso. Panacós, pan, todo, acós, remédio. Ou seja, a Panaceia era a deusa que tinha o remédio para todos os problemas. E na antiguidade, a planta mítica que curava todas as doenças era o solárnum. E essa planta, ela está presente aqui no Brasil, em várias regiões no Brasil. E tem utilidade para várias condições. Especialmente ela é encontrada no Espírito Santo, Minas Gerais e na Bahia. Ela é sudorífera, ela é diurética, ela é depurativa também. E é interessante nesse mito da farmácia, da farmacologia, opa, outra palavra, farmacon, farmaco, de onde que vem farmaco? Vem desse mito também. E assim foi incorporado também pelos judeus. Daí vem o bode expiatório. O bode expiatório está ligado a uma palavra grega que é pharmakoi. E pharmakoi é remédio, ou seja, remédio para as impurezas do povo. Como que era esse remédio? Você escolhia, portanto, 2 cabras e você jogava para fora daquele local essas 2 cabras, ou seja, elas iam para fora e levando todas as mazelas para fora daquela comunidade. Posteriormente, já não era mais animal, já era um casal ou uma família que era expulsa. Ou seja, a expulsão da impureza era considerada pharmakoi, o remédio para aquele povo. E para os gregos, pharmakon era aquilo que poderia trazer tanto bem quanto mal.
ou seja, manter a vida ou causar a morte. Uma única letrinha modificava o sentido do reconhecimento e do conhecimento também. Farmaco, remédio, farmaque, veneno, que aparece. Uma pequena alteração, ou seja, a dosagem ou a forma de utilização, ou remédio ou veneno. Ainda Asclépios teve outros filhos, dentre eles Podalírio. E Podalírio, filho de Asclépios também, irmão de Igéia, irmão de Panaceia, ele é muito bem representado, também na Ilíada e também por Epione. E Podalírio, o nome em si é pé de lírio, não sei por que pé de lírio, mas deve ter alguma representatividade com essa condição, e foi muito importante no sentido na parte médica, porque ele foi o cultuador da história ligada ao próprio Asclépios também. Ou seja, nós temos aqui, vejam só, um ex-voto do século II depois de Cristo, com uma ligação muito grande ligada a Podalírio e o agradecimento à cura de uma perna provavelmente demasiada ou com alguma ferida que estava nela. E Podalírio, ele se fixa numa região mais a leste das cidades gregas e na região oeste que nós conhecemos hoje como Turquia, na região de Cirna. E próximo de Cirna, nós temos a ilha de Kos, que está bem ligada à região da Turquia que nós conhecemos hoje. Então, um ramo de Podalírio, muito importante, fixou-se nessa região de Quinido e fixou-se na região de Kos. Quinido, uma famosa escola de medicina. Kos, uma outra famosa escola de medicina. E ligando-se às escolas de medicina, os mitos gregos. Mais uma vez, eles são ligados a valores morais, status social adquirido e interpretações da natureza. E eles deram origem à democracia e ao sentimento racional e a algo mais, também filosofia. Nós temos, portanto, uma ligação grande, nessa época, 450 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, essa formação do que nós conhecemos ligada à medicina, à saúde, como nós conhecemos hoje, e à filosofia. Elas crescem juntas, uma um pouquinho mais precoce do que a outra, só que elas crescem juntas. Nessas cidades gregas, cidades também que nós conhecemos hoje, na região chamada Turquia. E a mitologia, ela se liga também à filosofia. E vários fatores favoreceram este crescimento e esse nascimento. Efervescência comercial, prosperidade material, contato com outras culturas avançadas, sistema de governo democrático, cidadãos com tempo livre para o estudo e reflexão também. E filosofia? Filia vem de amor, amizade, mas sofia, sabedoria. Sabedoria, portanto, através do amor e da amizade. Temos vários filósofos, pai de todos, Pitágoras de Samos, ou seja, ligada à cidade-estado grega. E dentre os filósofos pré-socráticos, nós temos Tales, Anaximenes, todos ligados às cidades gregas que iam desde a Itália até a região que nós conhecemos hoje como Turquia também, tanto o norte como o sul. Vários deles, os jônios, os efésios, os eleatas, os pitagóricos, os atomistas, Mileto. Na cidade de Mileto, lá na Turquia, na região oeste da Turquia, do que aparece Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele se incomodava com essa história dos mitos, dos deuses, que tudo era Deus, tudo era Deus. Então ele criou outra forma de reconhecer como que o mundo foi feito, daquilo que era feito o mundo, e trouxe a matemática para nós e outras explicações. Então, Tales de Mileto trouxe a água como princípio de todo, e começa a aparecer um outro conceito muito importante, o conceito que tudo foi feito de uma coisa única, ou seja, a physis, que vai ser importante depois lá na frente. E aí começam a aparecer outros filósofos. A escola sofística. Eram pessoas sábias, eruditas, itinerantes, que cobravam pelos seus ensinamentos, ou seja, elas exigiam um pagamento em troca do aprendizado que passava para os alunos ou para a população. Aprendizado este através da sofia, ou seja, do conhecimento. Dentre os sofistas, sófistas, vem de sábio, sofia, sabedoria, nós tivemos vários deles, muito importantes. E eles falavam de todos os assuntos, o que aparece. Dentre os sofistas, Protágoras e Górgias. Górgias vai ser importante para nós também. Eles contavam a arte do presente no mundo atual,
a retórica como persuasão, argumentação. Os políticos de hoje utilizam a mesma coisa, os advogados também, os educadores também, e nós médicos também. Nós não deixamos de ser sofistas também. São normas para serem cumpridas por todos os cidadãos, de ética, virtude, equidade também. Os sofistas começam a ser criticados mais tarde, por Sócrates e Platão. Por que eles criticavam? Porque não se devia cobrar pelos ensinamentos. O ensinamento, ele é livre, ele tem que ser entendido, ele tem que ser ensinado e aprendido, e não cobrar para que ele possa ser aprendido. E assim veio a condição da sabedoria e verdade, e nem sempre elas andam juntas. E esta condição, ela sofre uma transformação bastante grande com Sócrates. Sócrates, nos diálogos de Platão, nas peças de Aristófanes, nos diálogos de Xenofonte, ele não deixou nada escrito, mas nós temos os seus conhecimentos registrados. Ele traz a dialética, ele traz a maiêutica, ou seja, que significa literalmente dar a luz, mostrar a luz para as pessoas, trazer a luz para aqueles que não têm. E o filósofo, portanto, sob essa condição, ele começa a criar um problema para os sofistas. Ou seja, você não pode cobrar por aquilo que você sabe. E assim Sócrates, ele é perseguido, e ele é julgado. E não só julgado, como que ele é também condenado à morte. E nessa condenação à morte, ele tem que tomar um veneno, a cicuta. Ele disse, no finalzinho, as últimas palavras dele, Críton, nós somos devedores de um galo a Asclépio, pois bem, pagai a minha dívida. Pensai nisto. Ou seja, isso está no diálogo final da vida de Sócrates. Ou seja, uma ligação dos sofistas, ligação com Sócrates e ligação com Asclépio também, como que nós tínhamos comentado. E na filosofia socrática, nós temos um culto bastante importante na forma de se conhecer a si mesmo. Ou seja, conhece-te a ti próprio. Sócrates afirmava que ninguém faz o mal de uma forma voluntária, mas por ignorância, pois a sabedoria e a virtude, elas são inseparáveis. Daí a necessidade, portanto, de se ensinar sob a melhor forma possível, especialmente a condição de ética. E vivendo nessa mesma época de Sócrates, nós temos na ilha de Kos, aquela história de Leto, a mãe de Artemis, a mãe de Apolo, nós temos um ser mítico também. Esse ser mítico, quem conhece grego, Hipócrates. Hipócrates, interessante, nasceu 460 a.C. Pouco se conhece da vida dele nesse comecinho, mas conhece mais da vida dele depois. Na História da Medicina de Roy Porter, vocês vão ver um escrito bastante interessante de Hipócrates. E olha só que legal. A descendência paterna, nós temos Hipócrates, filho de Hipócrates II, que é Heráclides, Hipócrates I, e vem Podalírios e Asclépios, que por sua vez, Apolo, ou seja, ligado à arte da saúde. E pelo lado da mãe, descendência materna, Hipócrates II, o pai da medicina, Fenareta, e aí vem outros antecessores, até que chegamos em Hércules também. Ou seja, ele tem uma linhagem ligada às condições de deuses, tanto pelo lado paterno como para o lado materno. Não é à toa, portanto, que ele é tanto cultuado. Hipócrates aprendeu medicina com seu pai e avô, Hipócrates I e Hipócrates II. Ele foi treinado lá em Kos, na ilha de Kos, e ele viajou também em suas formações. Ele teve contato com Heródicos de Cilimbria, ele teve contato também com Ike de Taranto, lá na Itália, que aparece. Ele teve contato com Demócrito de Abdera. Demócrito, ele era um polímata também em física e ética, teoria atômica do universo infinito, e ele teve contato com um sofista, Górgias de Leontina. Ele foi ensinado, mas ele foi crítico de Górgias, porque Górgias era um sofista que ganhava dinheiro ensinando. E Hipócrates, ele era contrário a essa condição. Górgias ensinava através da persuasão. Hipócrates aprendeu não só essa condição da persuasão, mas a condição de mostrar, definir, delimitar, e aparece a semiologia. Semi, o sinal, logos, ensino. Ensino através, ou gostar através dos sinais. E esses mitos gregos,
que eram ligados a valores morais, a status social adquirido, que deram origem à democracia, ao sentimento, à filosofia, também eles deram início à medicina hipocrática, só que de uma forma um pouco diferente. A natureza explicada, ou seja, a natureza do homem explicada, a natureza do ambiente explicada, e a natureza vem da parte dos filósofos da criação do mundo, ou seja, da physis. E da physis começa a ser bastante importante. Physis, em grego, é igual à natureza, também chamada de protogeneia, ou seja, primordial. Ou seja, na mitologia grega, depois na mitologia romana, tudo isso é chamado de natura ou de natureza. E assim a gente começa a falar da natureza, da natura, da criação do homem e o seu envolvimento com o mundo, com Gaia, terra, com Eros, amor e procriação, com Fans, a luz, ou com Teses da criação. Isso também é uma cópia. É uma cópia que vem lá da Suméria também. Só que essa cópia ela começa a ser explicada. E nós começamos a entender melhor como é que nós viemos, entender a nossa relação com o meio ambiente, entender o começo, o meio, o fim e o recomeço, ou seja, a eternidade. E vem o Ananke, que para os romanos significa necessidade. E assim começa o conceito também de cosmos e o ciclo de vida, ou seja, o que nós conhecemos hoje através das religiões todas que estão propagadas, que são os ciclos de vida. Isso tudo vem desta época, dessa região, desse momento, Hipócrates e Physis. E Physis, o seu significado é mais amplo ainda. É a origem de todas as coisas, a sua essência, que constitui a realidade que se manifesta em movimento contínuo. Nós vemos isso muito na medicina tradicional chinesa, ou seja, os constituintes do mundo que nós vivemos. Fogo, água, ar e terra. E Physis está em contínua mudança, um transformando o outro, e nessa transformação para a condição permanente de vida. A palavra Physis expressa, portanto, a condição do crescer e aparecer, e continuar. E de Physis não é à toa, sínfise pública, ou seja, que ela cresce também. Physis tem um conceito pré-socrático, Physis tem um conceito socrático, e Physis tem um conceito que vem depois aristotélico, e Physis tem um conceito mais moderno, e desse mais moderno, intimamente relacionado a Hipócrates. Exemplo, de novo, sínfise, epífise, algumas outras estruturas ligadas a crescimento ou placa de crescimento. Hipócrates, ele não escreve nada também, mas ele é mencionado. Ele é mencionado por Protágoras, ele é mencionado por Platão, ele é mencionado em Fedro, e ele é mencionado, e nessas menções, liga-se, portanto, Hipócrates, à ciência médica transmitida de pai para filho. Transmite-se também os seus conhecimentos, os conhecimentos que vieram desde aquela época que ele viajou pela Tessália, pela Trácia e outras cidades gregas também. Ele tem um certo momento, dizem, que ele colocou fogo lá no templo de Kos, que aparece, mas são os indivíduos que tentam detratar essa condição, mas ele está ligado a uma condição clássica e eterna, com padronização do cunho científico, da substituição da superstição pela observação, ou seja, nem tudo era Deus, nem tudo eram deuses, e preceitos ideais éticos. Nós temos bem no centro da ilha de Kos, na cidade de Kos, esse plátano. Plátano é platina, é achatado, folha achatada, folha grande achatada. E no plátano de Hipócrates, diz a lenda, que na sombra do plátano ele ensinava aos seus alunos. Ou seja, o que era ensinado? A semiologia, o entendimento da physis, portanto. E aqui o baqueteamento digital em paciente com síndrome de Eisenmenger, descrito pela primeira vez pelo próprio Hipócrates. Ele debelou a peste em Atenas, a peste bubônica. Os atenienses fizeram-lhe uma estátua de ferro. A Hipócrates, o salvador e benfeitor, foi dirigente da escola de Kos. No final da vida, clinicou em Larissa, na Tessália, faleceu mais ou menos ao redor de 90 anos. E tem os seus registros no Corpus Hippocraticum, que é um compilado de informações relacionadas a Hipócrates, traduzido para o francês por Émile Littré, que contém 53 tratados com 72 livros escritos no dialeto jônico, a língua grega.
E nesses 72 livros, os aforismos, ou seja, os ditados, o juramento, o tratado sobre as moléstias sagradas, tratado sobre os ares, as águas, os lugares, prognóstico, tratado de medicina antiga e tratamento, ou seja, muita coisa. Hipócrates, portanto, ele trouxe agora uma outra condição de uma pessoa que começava a entender melhor os sinais e sintomas e as doenças relacionadas, através, portanto, de pessoas que aprenderam técnicas, os tecnités, o médico orador, ambulante ou viajante também. E esses indivíduos foram trazendo os seus aforismos. Nós temos vários aforismos, até hoje, existentes. E o médico orador ambulante, antes de se estabelecer numa cidade, ele proferia discursos de convencimento e propaganda, levando consigo anotações e manuais para consulta pessoal. Ou seja, era um médico mais viajante, era um médico mais itinerante. E esses ensinamentos começaram a modificar o entendimento da ideia da natureza do corpo humano, da natureza do corpo humano em relação ao seu meio ambiente também. O começo da medicina, o começo dos médicos que traziam a possibilidade de cura no seu melhor entendimento. E o tratamento hipocrático, portanto, era entender o que estava acontecendo e, assim, levando a potencialidade de cura, sob uma forma especialmente de higia, especialmente através do uso de certas substâncias, por exemplo, panaceia. E esta forma hipocrática de entendimento ela é passada por dezenas de anos após a sua morte, centenas de anos após a sua morte, até milênios de anos após a sua morte também, do que aparece. Então, vão aparecendo aqueles indivíduos que vão cultuando e vão contando como que era a medicina hipocrática. Mas vejam, isso tudo também é interpretativo. E aparecem os indivíduos dogmáticos, os empíricos, os metódicos e os pneumáticos também, dependente da forma, portanto, que eles interpretam cada condição. Os dogmáticos, eles eram aqueles indivíduos teóricos, os empíricos eram aqueles indivíduos mais ligados à prática ligada à pessoa, tentando entender o que estava acontecendo com a pessoa e se faz uma experimentação, portanto, com ela, e vê aquilo que pode dar certo e aquilo que não pode dar certo. E assim vão aparecendo outras formas de interpretação, portanto, não só dogmática, mas mais empírica, e depois os metódicos e os pneumatas. Isso depois tem as pequenas particularidades de diferença entre um grupo e outro, mas o que eles fazem? Eles cultuam a história ligada a Hipócrates. E essa história passa para outros momentos e outros divulgadores. Por exemplo, Aulo Cornélio Celso, já na época pós-nascimento de Cristo, ou seja, na época mais moderna. Caio Plínio II. E, dentre eles, o maior cultuador, Galeno, que viveu de 129 a 200 depois de Cristo. Galeno nasceu, que se conhece hoje como a Ásia Menor. Ele teve como mestre de anatomia Sátiro Estratônico também. Ele foi muito importante, ele tornou-se mestre dos gladiadores e também dos imperadores romanos. Vários dogmas. O corpo é apenas um instrumento da alma. Ele fez dissecções em animais, registro perfeito de doenças e endemias, exemplo, a cólera, cirurgias, ressecção de costelas no empiema, uma obra imensa que ele fez. E esta obra passa também por séculos, e ela vai sendo registrada e vai sendo guardada e transmitida para outros povos também. E dentre eles, para a própria Constantinopla e o começo das universidades na Idade Média. Mas o embrião das universidades, ele se encontra aonde? Ele se encontra com os religiosos. Os judeus, por exemplo, com aqueles que instruíam as pessoas com o Talmud, que é o livro básico do judaísmo, ensinamentos antigos considerados sagrados. E depois, com os árabes, com o islamismo, nos séculos 8 a 11, com a criação das madrasas, com o estudo do Corão. E assim começa a condição de embrião das universidades, especialmente na condição árabe também. E os árabes, eles vêm para, nós conhecemos a Europa, a região da Espanha e de Portugal, no Califato de Córdoba. E eles trazem as escolas de medicina, portanto, com esses registros que foram colocados. Entre esses registros,
também os registros de Hipócrates, registrados na mesquita de Aljama, que se encontra lá hoje em Córdoba, na Espanha. Os escritos ligados ao Bucazim Calaf-Eddin, ou seja, ao Bucazis, fantástico, o outro polímata fantástico, que foi por Córdoba que o conhecimento árabe ele fluiu para a Europa. E o conhecimento árabe também era uma compilação desse conhecimento egípcio, grego, e que veio também da região central, lá da Ásia Central, do que aparece. E nós temos, portanto, nesse conhecimento de Avicena, o livro da cura, é uma vasta enciclopédia filosófica e científica, que é o Cânone da Medicina. Essa cópia, ela se encontra atualmente em Santo Antônio, nos Estados Unidos da América. E dessa cópia, ela foi utilizada para outras universidades que estavam no seu comecinho de criação, estimulada essa condição por Carlos Magno, lá por 760 depois de Cristo, ou seja, na França, que aparece. Então, não é à toa que as universidades primeiras que tem, elas estão intimamente ligadas à parte do Império, à parte dos imperadores, e na França, Espanha e Itália. Primeira universidade ocidental, Salerno, depois Bolonha, Montpellier, e todas elas têm Hipócrates. Em todas elas existem os aforismos. No grego, aforismo é um pensamento completo, que a gente chama de ditado, é fácil de guardar. Aforismos é uma coleção de conselhos e observações, possivelmente tirados de outras obras. E assim, nós podemos ter alguns aforismos. O médico cura doenças, mas a natureza cura. É a história da Físis. Nem saciedade, nem fome, ou qualquer outra coisa é bom, se você for além da medida da natureza. E assim são vários ensinamentos estudados e apresentados. A vida é curta, o caminho da arte é longo, a oportunidade é passageira, a experiência engana, o julgamento é difícil. Portanto, não só o próprio médico deve usar tudo o que for necessário, mas também o paciente e aqueles que o rodeiam, e todas as circunstâncias externas devem contribuir para o médico, ou seja, para uma vida longa. É a condição de saúde física, mental, espiritual, com a pessoa, as pessoas em volta da pessoa, a sociedade e o meio ambiente. Isso é saúde. Curar algumas vezes, aliviar quase sempre, consolar sempre. Dever do médico, ser simpático e profissional. As moléstias que não são curadas com remédios, cura-se com ferro. As que não são curadas com ferro, cura-se com fogo. E as que não são curadas com fogo, são consideradas incuráveis. Portanto, Hipócrates é o exemplo ocidental do bom médico. A habilidade técnica da Físis, capacidade de se relacionar adequadamente com os pacientes. Sintoma, sinal, interpretação, passar informação, tratar, curar. Saber escutá-los, compadecer-se de seus sofrimentos, tratá-los de maneira digna. E assim a gente vai entender melhor o juramento de Hipócrates. E esse é um manuscrito bizantino do século XII. Ele está sob uma forma de cruz que aparece. E todos eles têm aquilo que eu li no comecinho para vocês, que nós fizemos nosso juramento, e assim foi feito o meu juramento. Esse aqui está escrito em grego antigo, que está lá na ilha de Kos, com a tradução em português, que é o juramento de Hipócrates. E nesse juramento ele começa: eu juro por Apolo, o médico, por Esculápio ou Asclépios, filha dele, Higia e Panaceia, tendo todos os deuses e deusas como minhas testemunhas, que de acordo com minha habilidade e julgamento, manterei esse juramento como se fosse um contrato com os deuses. Isso é muito poderoso. Isso é muito importante. E assim vai. E esse juramento, ele está intimamente relacionado ao aspecto de saúde, não é a cura de doença. E dentro desse juramento está lá: quem não ama, adoece. Tem também a origem das coisas. E a origem das coisas, como Físis, deu organismo. Organismo do grego orgia, eros supremo. É que deu orgia, harmonia suprema. E para esse organismo estar em completa saúde, em equilíbrio, você tem que procurar o arete, que é a obra de arte. E se você não encontra a obra de arte, se você desvia do arete, você vai encontrar
o aroste, que é a ausência de excelência, você se torna um doente. Não é um doente com doença, é um doente no sentido de um ser doente. E é interessante, nos ensinamentos de Hipócrates, que tem nesses livros todos, tem todos os significados dos órgãos e a sua psicopatologia também. Então, por exemplo, órgão, deu organismo, que está ligado à condição prometeica ao trabalho. Hepatos, conjunção aditiva, mais patos, paixão, ou seja, mais paixão. Ou seja, o fígado é o órgão da paixão. Édipos, edema, pós, pés inchados, paralisia do andar, se perdeu na vida. Laio é igual desviado. Nós temos um mito muito interessante ligado a Édipo. Cardiós, coração, órgão da verdade do sentir, onde estão os sentimentos. Pneuma é o espírito, é o ar. Estômago, deu estômago, que digere o mundo. Então, você põe no estômago, você digere o mundo. Enteron é o intestino, são as vísceras, é a parte mais interna que você tem para conversar com o seu mundo exterior. E histeron deu histeria, que é doença do afeto. Mitra é o útero, daí que veio Deméter, Deméter, a mãe da natureza. E se você entende muito bem isto, você vai entender o que é tratamento. Tratamento não é só o efeito de tratar alguém, não é a maneira de tratar alguém. Tratamento é muito mais do que isto. Tratamento para dar para o indivíduo a condição do arete, ou seja, a obra de arte. E é isto que está escrito no juramento de Hipócrates, nos ensinamentos de Hipócrates. O tratamento não pode ser degradante, ele não pode ser desumano, ele não pode ser cruel. Às vezes, nós utilizamos como técnica o tratamento fútil. Fútil vem de futile, do romano, do latim. Futile, que não tem finalidade, que não tem função. E, às vezes, nós fazemos tratamento fútil, só que, eventualmente, tem alguma justificativa para isto. Ou seja, ele é inútil, ele é em vão. Em medicina, portanto, uma parte dela está ligada ao tratamento. Mas nós fizemos uma simplificação do tratamento, quase para uma condição de medicamento, remédio. É muito mais do que isto, você tem que propiciar para a pessoa a condição do arete. Esta é a condição especial nossa. E o tratamento, portanto, para conseguir o arete, ele tem que ser comportamental, ele tem que ser preventivo, ele tem que ser modificador da evolução da doença, ele tem que ser sintomático quando necessário for, ele tem que ser específico quando necessário for. E tudo isto está ligado ao juramento de Hipócrates. O juramento de Hipócrates, que é considerado um patrimônio da humanidade, por seu elevado sentido moral, e durante séculos tem sido repetido como compromisso solene dos médicos ao ingressarem na profissão, no seu texto, que chegou até nossos dias, está escrito em grego clássico, daí porque foi traduzido em vários idiomas, e nessa condição nós vemos tudo aquilo que está relacionado ao arete, a condição máxima de ética para o indivíduo de viver como um ser humano com dignidade e honra. Tanto que ele é importante que praticamente ele foi copiado pela Associação Médica Mundial em 1948, após a Segunda Grande Guerra Mundial, com aquela catástrofe existente, ligada especialmente na condição de tentar acabar com a população do mundo, e que trouxe a Declaração de Genebra. E nela está lá: prometo solenemente consagrar a minha vida a serviço da humanidade. Darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. A saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Mesmo após a morte do doente, respeitarei os segredos que tiver confiado. Ou seja, isso tudo que está escrito aqui, em sua versão de 2017, que também traz uma pequena modificação disso, mas embora exista essa modificação, a essência ela é a mesma. Como membro da profissão médica, a pessoa tem que respeitar a autonomia e dignidade do doente, guardar o respeito pela vida humana, não permitir que considerações sobre idade, doença ou deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator
se interponham entre o dever do profissional e o doente. Tem que respeitar, tem que cuidar, e tem que guardar e fazer as promessas adequadas nesse sentido, sob uma forma de juramento para os deuses. E a tradição desse juramento a ser prestado no final de cursos de medicina teve início na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, em 1508. E assim nós fomos copiando. Após os 6 anos nossos médicos, quando, para termos o direito de sermos médicos, que ganhamos nosso carimbo, nós fazemos esse juramento. Ele foi pouco modificado, mas ele exige a presença de algo ou de alguém. E se a gente for ver, o juramento ele invoca Apolo, o médico. Ele invoca também Asclépios, assim como Higeia e Panaceia, que são deuses da mitologia grega. E nós estamos fazendo um juramento aos deuses que aparecem, a todos eles. Esse é um destaque importante. E nós fazemos o juramento a Asclépios, que teve por mãe Corones. E tem um outro detalhe muito interessante, nós temos a interpretação do significado da palavra Asclépios grega, daquela forma que eu coloquei, mas também, traduzindo-se para o romano, para o latim, Asclepios, o romano ele não conseguia falar Asclepios, eles falavam Esculápio, como se fosse uma pequena modificação, e Esculápio é como se fosse abrir com um corte, e Asclépios nasceu como se fosse de um parto cesáreo também, ou seja, da abertura de um corte. E assim nós fazemos o juramento para Higeia. Higeia, saúde. Saúde vem de salus, salutogênese. Panaceia. Panaceia, a cura. A cura através da medicação. A medicação que trouxe a farmácia. E quando se fala em farmácia, nós estamos falando de uma palavra grega, farmakó. Farmakó é remédio. A troca de uma letra O por E, farmaqué. Farmaqué é veneno. Ou seja, tudo vai depender da dosagem, tudo vai depender da forma como que você vai dar e o momento que você vai dar. Pode ser remédio, como pode ser veneno. E nós temos que aprender, de acordo com Hipócrates, a viver mais com menos. Ou seja, saber se bastar, saber agradecer. Isso está no juramento. E quando se faz o juramento, jura-se sempre por alguma coisa que representa algo de caráter sagrado, como também se pode ter em conta o ancestral. Daí é necessário dizer, juro pelos deuses, como se eu jurasse pela minha mãe, ou juro pela alma de minha mãe. Ao invocar os deuses da mitologia grega, o juramento de Hipócrates nos reporta aos nossos ancestrais, de tempos imemoriais, do berço da civilização ocidental, a quem devemos não apenas nossa herança genética e de conhecimento, do que aparece também. Daí vem a deontologia. Deum mais logos, ou seja, ciência dos deveres. Para sermos médicos, nós temos que ter o comportamento digno. Nós temos que saber exatamente o que nós temos que fazer, ou seja, quais são os nossos deveres. Se você se afasta disto, pode ter certeza, está fazendo um grande erro médico. E esse erro relacionado à imprudência, ou à negligência, ou à imperícia, que pode resultar em morte ou inabilitação daquele que se encontra, por exemplo, recebendo estas condições não apropriadas de nós, os médicos. O juramento, de acordo com o Ovídio Rocha, ele encerra diversos princípios e regras éticas. São várias. Dentre elas, preservação da vida humana de existir desde seu início com a concepção. Isso está na Declaração de Genebra. O direito fundamental da vida. A árvore só se torna árvore desde que você regue a semente. Se não tiver a semente, não tem árvore. E isto, portanto, está intimamente relacionado à condição do aborto, que não é permitido. A morte encefálica, quando é que começa a vida, e o que representa a vida, e quando a vida se encerra, e o que relaciona-se, portanto, com o encerramento da vida. E a dignidade da vida humana é um valor em si e não admite de forma nenhuma qualquer relativização também do que aparece. Esse juramento, ele encerra muitas outras condições e princípios éticos. Dentre elas, a vida poderá ter uma história longa. Entretanto, ela começa no começo da concepção. Daí, de novo, aquela condição do aborto.
No juramento de Hipócrates, consta a regra de se aplicar os tratamentos e regimes a bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, que ele é mutável. Nunca para causar dano ou malefício a alguém. Por essa regra, o médico jamais poderá causar mal aos seus pacientes. Primeiro, não maleficência. Depois, uma possível condição de melhora para o indivíduo. Em quantas casas entrar, falo-ei só para a utilidade dos doentes, abstendo-me de todo mal voluntário e de toda voluntária maleficência, e de qualquer outra ação corruptora, tanto em relação a mulheres quanto a jovens, sejam livres ou escravos, porque aquele momento era um momento de escravo. Tem que respeitar o pudor. De forma nenhuma, desrespeitar a pessoa do que aparece. E é vedado ao médico abreviar a vida do paciente. Hoje, eu fico escandalizado das UTIs. Tratamento paliativo. Mas o paliativo aqui está relacionado à abreviação da vida da pessoa. Isso não é permitido de forma nenhuma. No juramento de Hipócrates está presente ainda a regra moral de que deve o médico não relatar o que no exercício do meu mistério, ou fora dele, no convívio social, eu veja ou ouça e que não deva ser divulgado, mas considerar tais coisas como segredos sagrados, ou seja, o sigilo. Ainda, no juramento, no seu original, realça o dever de agradecimento aos mestres, ou seja, eu agradeço meus mestres, agradeço a todos eles, que nos ensinam a arte médica e a obrigação de transmitir o conhecimento da medicina e as conquistas no tratamento dos pacientes aos seus filhos. Aí vem a história dos sofistas, sem cobrar. Você tem que ensinar, sem cobrar. Trata-se de um princípio de gratidão, e toda gratidão, portanto, ela traz para nós o sentido de pagar a sua dívida com aquele que trouxe para você o conhecimento também. E através dessa condição foi feita a pergunta: se esse juramento de Hipócrates ele ainda é necessário. Foram enviadas cartas circulares em nome da Sociedade Brasileira de História da Medicina a 82 faculdades, obtendo-se respostas de 41, e 3 delas não especificaram o texto em uso. Daí porque na análise foram incluídas somente 38 faculdades, que se encontra aqui. E assim, deve permanecer inalterado por 80% das faculdades. Deve ser modificado por 15% das faculdades. Deve ser ignorado 5%, em sua essência. Isso foi em 1984. Mais recentemente, em 2021, fizemos na Escola Paulista de Medicina uma enquete semelhante para 68 universidades privadas e públicas, mandando-se e-mail, e recebeu-se, portanto, a resposta de 15 delas. Ou seja, já caiu o interesse da resposta dessa condição de Hipócrates. E delas, manutenção na sua íntegra em 7, que representa a mesma proporção da anterior, ou seja, de não se fazer qualquer modificação no juramento de Hipócrates. E quais são os ensinamentos do que eu vejo mais importantes no ensinamento de Hipócrates? Eu aclarei. O preceptor, ou seja, a valorização do preceptor das escolas médicas. Um conjunto de regras e preceitos relativos à atuação ou conduta do médico no exercício da profissão. A profissão médica ela é maravilhosa. Ela permite isso. Ainda mais, ela permite isso naquele momento especial na vida do médico, que é a residência médica. Treinamento em exercício, sob supervisão de um preceptor. O ensinamento médico oral. Nossa, essa é a parte linda da medicina. Algumas vezes acompanhada de escritos e anotações, mas nós somos muito orais e auditivos. O ensinamento das questões médicas particulares, voltadas para a clínica, para o entendimento da physis, ou seja, das palavras-chave, e através dessas palavras entender o que está acontecendo. Hipócrates, como o fundador da medicina científica e reformador da escola de medicina da antiguidade, ele trouxe essa potencialidade. Trouxe ainda o surgimento da doutrina do temperamento humano, dos seus sentimentos. A formação dos princípios deontológicos da medicina científica nascente, os deveres. Preservação do sigilo médico. Compromisso com os professores, colegas e alunos. Recusa de relacionamentos íntimos com pacientes. Portanto, o juramento de Hipócrates, escrito há 2.600 anos, não é só medicina, também é psicologia, também é filosofia. A medicina, ela estabelece critérios, faz exames, diagnostica, trata.
A psicologia ela investiga condições e trabalha os choques psíquicos, conscientes e inconscientes. Já a filosofia, ela reflete, pesquisa e problematiza o significado diagnóstico na história da pessoa, da humanidade, na ciência, na sociedade, na política e na cultura. Portanto, se nós levássemos esse juramento sob uma forma bem plena e bem completa, eu tenho certeza absoluta que nós teríamos um comportamento humano melhor nessa pandemia chamada Covid-19. Eu fiquei assustado com as disputas existentes nos grupos de WhatsApp, as teorias da conspiração e também as condições negligenciadas, muitas vezes presentes e tão evidentes, mas negligenciadas. Recentemente, nós fomos presenteados com uma muda do plátano de Hipócrates que veio da ilha de Kos. Essa muda, ela foi para a Associação Paulista de Medicina, e dessa muda, outras mudas, e uma delas recentemente plantada na Associação Atlética Acadêmica Pereira Barreto, da Escola Paulista de Medicina. Ou seja, foi uma emoção única, ver um pedaço da história da medicina, uma muda que trouxe para nós toda essa história de 2.600 anos, ligada essa história a Hipócrates. Mas se nós formos falar, não são 2.600 anos, porque são muitos mais anos ainda, porque tudo foi sendo transformado, tudo foi sendo modificado, tudo foi sendo valorizado e trazendo para nós o cerne de regras éticas para o exercício da nobre profissão nossa, da medicina. E nesse juramento, nele se encontram os predicados exigidos para que existam verdadeiros médicos, preceitos éticos, esses que se incorporaram aos códigos de ética médica de diversos países, incluindo-se aqui no Brasil. O juramento de Hipócrates é uma obra de arte e sabedoria, só comparável às mais altas criações do espírito humano. E por isso mesmo, ele deve ser considerado patrimônio da humanidade e permanecer intocável como marco da história da medicina. Se assim é, não se pode destruir o texto do juramento, criando uma versão falsificada, inodora ou distorcer a interpretação e a correta contextualização do original. Hipócrates. Sem ele, nós não seríamos médicos. Muito obrigado por vocês hoje, por estarmos aqui juntos, nesse dia 3 de maio de 2023. Obrigado, Fernando. Obrigado por esse presente que você está me dando. Obrigado, Acari. A sua aula foi magnífica. E eu também comungo da ideia de que o juramento de Hipócrates não é apenas necessário, como também não deve ser mudado. E aqui a gente deve tentar blindar esse juramento tão original e tão forte das influências passageiras do politicamente correto. E o juramento de Hipócrates, Zacari, eu não tenho a profundidade que você tem, mas na minha maneira de ver as coisas, ele pode ser simplificado em proporcionar a necessária sintonia entre o paciente e o médico. E, ao final das contas, ele pode também ser resumido como uma lembrança de que o médico deve, como exercício primeiro, tentar sempre se colocar no lugar do paciente. Dito isso, eu abro aos colegas para fazer alguma consideração ou alguma pergunta ao Acari. Eu não tenho perguntas porque eu achei simplesmente brilhante, Acari. Você me permite dizer que você é um cara com qualidades já conhecidas por todos, mas nessa sua aula eu diria que você conseguiu se superar. Parabéns, muito obrigado. Essa aula vai ficar marcada na minha mente e no meu coração para sempre. Obrigado, Fernando. Você foi muito bondoso comigo, tá bom? E é uma honra estar aqui hoje com o professor Márcio Raimundo Gomes de Freitas. Professor Márcio, boa noite, lindo, tá? Professor Marcos Freitas sempre nos prestigiando e a sua opinião é muito importante, professor. Acho que o seu microfone está fechado, professor.
Eu acho que ele deve estar se reconectando. é, Antes que o professor Marcos se reconecte, algum colega, pode ser inclusive residentes, os residentes ficam meio receosos assim diante de uma pessoa com tanta sapiência, mas eu garanto que o professor Acari é extremamente cordial também com os residentes. E ele, quando ele falou na importância da preceptoria, ele é o preceptor por excelência. E vocês estão tendo a oportunidade de ter a preceptoria dele agora, então os residentes poderiam se manifestar também. Os residentes, os médicos jovens, eu sei que é natural ficar meio inibido, mas essa aula é para ser vista e revista como se fosse um livro de cabeceira. Então, sempre que vocês tiverem e eu tiver assim com alguma dúvida médica, essa será a fonte de fortalecimento da gente. Olhe que o que eu estou falando não é um simples falar, mas se me permite dar um conselho de uma pessoa que já tem alguma experiência, é o pulo do gato. É o pulo do gato que foi ensinado pelo professor Acari, que já aprendeu com os deuses e aprendeu com Hipócrates, e está exercendo o seu dever de repassar isso para os mais jovens. Bem, eu tenho a impressão que o professor Marcos deve estar com algum problema na conexão. Cari, tem alguma consideração a mais a fazer? Alguma mensagem final? Fernando, talvez só uma mensagem. Eu acho que a Ilha de Cós tinha que ser aí, no Alagoas, tá? Porque faltam aí nessa região. Porque é tão perfeita, mas não tem esse mar maravilhoso que se encontra aí no Alagoas, tá bem? Então, falta um pedacinho dessa condição. E esse Brasil nosso é maravilhoso, é espetacular, e eu fico emocionado com esse nosso Brasil tão diferente, mas ao mesmo tempo tão igual do que aparece, e com as suas bonitezas também. E eu comparo o juramento de Hipócrates à boniteza das praias daí do Alagoas, especialmente nada desmerecendo Maceió, mas Japaratinga, ela é imbatível. Ah, sem dúvida, eu também concordo com isso, desde a minha infância. Então, Ela é imbatível. Assim como eu acho esse juramento a mesma coisa, e quando nós colocamos essa muda do Plátano de Portos lá na Atlética, eu fiquei muito emocionado. Eu acho que toda a escola médica deveria ter uma muda desta. e nós gostaríamos de conseguir também uma para aqui. E então, uma vez mais, Acari, muito obrigado e espero que todos possam refletir sobre essa aula, inclusive principalmente as pessoas que assistirão depois, porque essa aula ficou gravada. Aliás, eu nem pedi autorização ao Acari, mas era tão óbvio que uma pessoa Não com, pertence a você. com a cordialidade dele e com a generosidade dele, eu achei que não seria nem necessário perguntar. Não pertence a ele, tá bom? Quando você passa, não pertence mais a você. Ah, claro. Esse é um aprendizado com o próprio Hipócrates. Bem, pessoal, então, uma vez mais agradecer ao professor Acari, agradecer a presença de todos e então está encerrada essa magnífica aula de hoje. Boa noite e um bom final de semana a todos. Boa noite. De novo, Fernando, muito obrigado por essa grande oportunidade e essa honra, tá bom? Tá, obrigado. Obrigado.